Olá, está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Para combater o crime, os países desenvolvem medidas internas, aprimoram as legislações e as instituições. Mas o problema ultrapassa as fronteiras e é por isso que é necessário estabelecer ações globais que impeçam o avanço da criminalidade internacional. Mas como trabalhar conjuntamente quando os países possuem leis distintas? É possível chegar a um consenso? Como conciliar os diferentes conceitos de criminalidade e até mesmo as questões culturais? É sobre isso que vamos conversar no Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu recebo o mestre em Teoria Geral do Direito e professor de Filosofia do Direito, Danilo Porfírio. E para iniciar o nosso programa, acompanhe antes uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça. O crime organizado transnacional representa um entrave para a segurança pública e para o desenvolvimento de nações. A análise é da Organização das Nações Unidas. Tráfico de drogas, de pessoas, armas, lavagem de dinheiro são alguns exemplos de ilegalidades que ultrapassam os limites territoriais de países. A ONU calcula que a cada ano o crime organizado transnacional gere prejuízos em torno de 870 bilhões de dólares para o mundo. Isso sem contar os danos imateriais, como a ameaça à paz, à segurança, aos direitos humanos, o desenvolvimento econômico, cultural e político dos Estados. Na tentativa de combater esses diversos crimes, muitos países apostam na elaboração de acordos e no intercâmbio de experiências em matéria de justiça criminal e de prevenção ao crime. No âmbito da ONU, existe a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, auxilia os governos a implementarem a convenção e fortalecer as legislações nacionais. Professor, existe uma questão, aliás, eu gosto de começar o programa, inclusive, com determinadas questões que elas são, em princípio, básicas para as pessoas que trabalham diretamente com o direito, mas para esclarecimento dos telespectadores elas são necessárias. O próprio conceito de crime, na verdade, ele enfrenta uma dificuldade nessa questão das relações internacionais. Algo que é crime no Brasil pode não ser em outro país. Como é que fica quando há o envolvimento de nações diferentes e esta própria definição de crime em determinadas situações? Primeiramente, o que nós temos que pensar é que o direito penal ainda ele é tratado sobre o prisma do Estado-nação. Esse é o primeiro grande ponto que nós temos que considerar. Claro que a meta, como nós vemos aí, é estabelecer ou concretizar um sonho, uma utopia que vem de Kant, Immanuel Kant, por meio daquele seu livro A Paz Perpétua, que defendia o quê? A criação de um sistema jurídico universal. Para quê? Para, acima de tudo, estabelecer uma ordem jurídica, um sentido de república universal, tendo como objeto de tutela os direitos humanos, os direitos do homem. A questão é que o direito penal ainda, ele trabalha com o quê? Sob o prisma da ordem nacional. Você disse, não é? Existem diferenças conceituais, ou melhor, substanciais, do que é crime. Mas, procedimentalmente, crime é uma coisa só em qualquer lugar, que é atentado a uma ordem jurídica vigente. Então, nós vamos ver, por exemplo, uma noção de direito, que também, procedimentalmente, acaba sendo comum entre as nações, que é o quê? Estabelecer uma ordem jurídica que estabeleça vamos dizer assim, uma estabilidade social e que garanta a tutela, a proteção de alguns bens compartilhados, de alguns bens comuns. A questão é a substancialização do conceito de crime. Crime é algo tipificado, e quem tipifica é o direito. E o direito, por consequência, ele é resultado, ele é expressão, ele é reificação de tradições, de culturas. Então, o que é certo para uma determinada cultura pode não ser para outra. O que é condenável para uma cultura pode não ser para outra. Então, o que nós observamos, por meio, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, que é um exemplo de tentativa, né, de estabelecimento de uma ordem jurídico-penal
global é estabelecer regramentos que, acima de tudo, estejam comprometidos com a proteção, talvez, do direito mais importante, principalmente na história ocidental, que são os direitos humanos. Aí temos justamente um critério de comparação, se me permite, claro, rapidamente, claro. porque justamente há uma perspectiva nesse sentido, justamente da formação ocidental. Como fica numa situação comparativa, por exemplo, em países em que se utiliza a Sharia, que se utiliza o direito islâmico, em que a própria aplicação, e aí vamos até entrar em outro ponto, a própria punição, ela também encontra dispositivos totalmente díspares, como a lapidação, no caso do adultério, que é algo que, do ponto de vista ocidental, é algo totalmente inadmissível. O grande problema é o seguinte: devemos universalizar o direito, devemos estabelecer uma ordem pública, mas sob que prisma? Se nós começamos a analisar a evolução ou a constituição daquilo que nós chamamos hoje de direitos humanos, nós vamos ver que, na prática, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é, na verdade, o resultado de um processo cultural civilizacional ocidental. Quando, por exemplo, nós pegamos filósofos que estão trabalhando intensamente com o direito, como Habermas, ele defende a construção de uma ordem jurídica de tutela e proteção dos direitos do homem, mas, mesmo ele se comprometendo a criar pautas procedimentais sem conteúdos, na busca de um direito consensual, a pauta substancial continua a ser a tradição ocidental. Então, como dialogar, por exemplo, com o Islã? Talvez, e isso ainda é uma utopia, nós deveríamos buscar um novo modelo de consenso e diálogo. Existe um filósofo americano chamado Michael Walzer, que ele defende a ideia de um diálogo pautado num direito mínimo, ou de um direito humano e, portanto, um direito penal que proteja esse direito humano, direitos humanos mínimos. Mediante o quê? A busca de elementos consensuais, elementos conceituais minimamente comuns entre culturas e civilizações. Seria mais ou menos, o momento que testemunhamos um pouco desse processo, seria, usando o exemplo brasileiro, ou melhor, o exemplo aqui próximo, quando nós temos os debates nos julgamentos relativos às extradições, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Federal, em que há justamente a necessidade de análise comparativa da legislação de cada país, de alguém que porventura haja um pedido de extradição, se ele lá será condenado à pena de morte e aqui não coincide com o direito brasileiro, seria esse tipo de debate que acaba acontecendo para se chegar a um denominador comum da situação? E enquanto não há uma ordem pública, uma ordem jurídica pública global, o caminho ainda é o direito internacional mediante tratados. Esse debate vai ser ainda perpetuado por meio de tratados, por meio de convenções, aonde os países consignatários estabelecerão regras comuns de tolerância e adequação ainda de sistemas jurídicos nacionais. Agora, estamos falando aqui justamente desse problema de definição. Agora, existe a situação também que é enfrentada atualmente pela, digamos, globalização do crime e em que não há muito que se questionar apenas nos detalhes de situações que são efetivamente, por qualquer parâmetro, consideradas criminosas. Por exemplo, o tráfico internacional de pessoas, de armas e de drogas. Ainda assim, há os detalhes em relação às legislações de cada país. Há um parâmetro geral para a coordenação desse processo de combate à criminalidade transnacional? Você vai encontrar isso ou por meio de convenções internacionais ou por meio de organizações político-jurídicas, a modelo, por exemplo, da União Europeia, onde vai se estabelecer o quê? Parâmetros comuns que, de alguma maneira, estabelecerão a inserção dessas convenções, desses preceitos, dentro do ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, feito o tratado, isso se incorporará ao sistema normativo nacional. Mas o grande problema, Cadu, vem anteriormente a isso,
que é o quê? É estabelecimento desse diálogo. É muito fácil estabelecer, por exemplo, um diálogo entre países que têm uma mesma matriz cultural, ou uma mesma matriz tradicional jurídica. Mas a minha preocupação está no quê? No diálogo entre tradições que necessariamente não fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Como chegar a esse consenso? Se talvez, Cadu, antes de falar de um direito penal, talvez nós deveríamos rediscutir o objeto de proteção do direito penal, que é o direito do homem. Especificamente sobre o quê? Sobre a ideia de dignidade, sobre a ideia de integridade física, sobre a ideia de autonomia da vontade, sobre a ideia de isonomia, entre outros pontos. Por exemplo, nós, quando falamos de Islã, por exemplo, acabamos enxergando apenas problemas, mas existem também pontos de diálogo, não é? Claro que não há dúvida alguma. A Sharia, ela tem uma outra visão de cidadania. O que é a Sharia? É a fonte sagrada, é a fonte primordial do direito. Existe o sistema de direito islâmico, que é o fiqh, e temos a Sharia, que são as fontes do direito. Quais são elas? O Corão, os ditos e feitos do profeta, que são transcrições de ditames do profeta, do Maomé, as sunas, que são os costumes, temos as ijmás, que são os consensos, e temos outras fontes de menor importância. Também importantes, mas de menor importância. O que nós percebemos ali? A Sharia legitima, por exemplo, punições físicas. Você, na verdade, vai ver o quê? Restrições de liberdade, você vai ver não só cerceamento de liberdade, mas pena capital. E, ao mesmo tempo, você pode ver o quê? Penalidades pecuniárias no próprio direito penal. Professor, justamente, nós vamos chamar um rápido intervalo, eu gostaria de continuar desse ponto. Logo depois do intervalo, nós voltamos a falar sobre a necessidade de diálogo entre os diversos sistemas jurídicos no mundo. Não saia daí, a gente volta já. A Organização das Nações Unidas possui uma importante convenção para combater os crimes transnacionais. Como é conhecido esse documento? Convenção de Palermo, Convenção de Mérida, Convenção da Haia, Convenção de Genebra. A resposta vem depois do intervalo. A Organização das Nações Unidas possui uma importante convenção para combater os crimes transnacionais. Como é conhecido esse documento? Convenção de Palermo, Convenção de Mérida, Convenção de Haia, Convenção de Genebra. A Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, também conhecida como Convenção de Palermo, é o principal instrumento de combate ao crime organizado transnacional. Foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2000, entrou em vigor em 2003. Os Estados-membros que ratificaram o documento comprometeram-se a adotar medidas contra o crime organizado. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre o conceito de criminalidade no direito internacional. Falávamos no final do bloco anterior, professor, a respeito especificamente das leis islâmicas. Aliás, o professor falou a respeito, existe a Sharia e existe também o fiqh, se não me engano o nome é esse, que é a jurisprudência. A Sharia, ela representa uma concepção de cidadania islâmica um pouco diferente, um tanto diferente do direito ocidental. O foco central da cidadania no Ocidente está no homem. No Islã, eu não posso afirmar que não exista a ideia de individualidade de direito. E eu quero chegar no ponto do direito penal. Mas, na verdade, a cidadania ela está pautada no sentido de compromisso com a coletividade. Na verdade, pelo que se percebe, há elementos que, entendidos, podem gerar um diálogo entre indiscutivelmente. Por exemplo, no momento que você afronta a comunidade, atenta contra a lealdade, é desleal, muitas vezes a resposta é uma resposta dura. E culturalmente e historicamente, eu não estou falando que é justificável, é explicável a aplicação de determinadas penalidades no Islã.
uma situação totalmente diferente agora, que se trata também do âmbito internacional e que também chama muito a atenção no noticiário, por exemplo, no caso do tráfico de drogas. Eu vou aqui puxar um exemplo específico, o caso da Colômbia, nem tanto hoje em dia, mas até muito recentemente, em relação ao combate ao tráfico de drogas, em relação à Colômbia e Estados Unidos. Houve até a utilização de apoio militar. Como se dá isso em relação a convênios internacionais e a questão da soberania? Então, esse é um outro paradigma, não é? Outro paradigma a ser discutido nessa nova ou pelo menos pressuposta ordem internacional ou cosmopolita. No caso dos Estados Unidos e Colômbia, o que aconteceu? Na verdade, eles estabeleceram sucessivos tratados. A Colômbia reconheceu, por meio desses tratados, que não teria condição, por si só, de combater o tráfico de drogas. E estabeleceu algumas medidas consensualmente com os Estados Unidos, mediante tratado, onde ela autorizava que forças americanas pudessem lá intervir, e não só isso. Colombianos, cidadãos colombianos, que em regra, em um Estado nacional, devem ser julgados e responder aos seus crimes dentro do território nacional, acabaram sendo o quê? Autorizados, a Colômbia autorizou a sua extradição e o julgamento em solo americano. Então, o que você nota aí? É o que, na filosofia do direito, nós chamaríamos, na perspectiva individual, de autodeterminação mitigada, de autonomia da vontade mitigada. Pela sua própria autonomia da vontade, você o quê? Limita essa autonomia. A Colômbia, mediante tratado, ela o quê? Mitigou a sua soberania em nome de um reconhecimento da ineficiência do seu aparelho coercitivo a esse tipo de criminalidade. O principal interessado, os Estados Unidos, que na verdade era o principal país consumidor, era o principal destinatário final dessas drogas, não é? Eles foram autorizados ao quê? A combaterem em conjunto com a autoridade colombiana contra o tráfico de drogas. Isso é diferente da intervenção política, como, por exemplo, na Líbia, quando se debate isso agora em relação à própria Síria. São situações totalmente diferentes. Completamente diferentes. Aí eu volto e toco nesse assunto. Você está falando não mais de um simples direito penal, mas você está falando do direito penal internacional pautado na proteção dos direitos da humanidade, dos direitos do homem. Vamos dar um exemplo concreto. A guerra de Uganda, Ruanda e Burundi. Ali a ONU reconheceu que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e todos os tratados e convenções atrelados a eles estavam sendo o quê? Violados, mediante o verdadeiro genocídio. Em decisão do Conselho de Segurança da ONU, houve uma autorização de intervenção ou mediação internacional. Inclusive, nós tivemos o quê? O estabelecimento de tribunais excepcionais de direitos humanos para julgar o quê? Os criminosos de guerra dessas guerras civis. Ou seja, esses criminosos de guerra não foram julgados pelos seus concidadãos. Eles foram julgados o quê? Por uma autoridade internacional, com consentimento da ONU. É mais ou menos o que o Tribunal Internacional Penal visa oferecer. Entre os consignatários, aqueles que violam os direitos fundamentais do homem, sejam estados ou cidadãos desses estados, responderão não perante ao seu estado, mas ao quê? Ao Tribunal Penal. Mas aí vem o grande problema, Cadu. Estamos falando de soberania. Isso é muito fácil, esse tipo de procedimento, ele é muito fácil quando os países são países fracos. Eu vou usar até o termo que o Francis Fukuyama fala. Países falidos. Mas quando eu estou falando de estados fortes, qual é a efetividade desse tribunal? Por exemplo, caso de abuso de direitos humanos da China. Como que fica? Caso de abuso de direitos, por exemplo, contra palestinos em Israel. Como fica? E, por sinal, não é à toa que até hoje o Tribunal Internacional Penal, o Tribunal Penal Internacional, não atingiu a sua efetividade
Por quê? Porque os principais países do jogo político se eximiram de adentrar ao tratado. Entre eles, quem? Os Estados Unidos, Israel. Não nos esqueçamos que, de um lado, eu tenho o Tribunal Internacional Penal. Do outro lado, eu tenho uma Guantánamo, onde eu não posso fazer nada. Eu, cidadão do mundo, não posso fazer nada. Porque aquele país, neste momento, exerce a sua soberania em estado absoluto. Como age, o que baliza, por exemplo, a atuação da Interpol, do ponto de vista jurídico? A Interpol, na verdade, ela faz um trabalho que não é um trabalho policial interventivo. Ele faz muito mais um trabalho de cooperação entre o quê? Entre as polícias, entre os órgãos estatais nacionais. Ela dá suporte. E não necessariamente ela tem um poder interventivo, a não ser que haja autorização dos Estados nacionais para tal. Há limites no direito internacional em relação a essa mitigação ou outras situações em relação a convênios que podem ser celebrados entre nações diferentes no combate a essa criminalidade transnacional? Então, a questão é o seguinte, no modelo clássico de soberania nacional, o que vale é a vontade soberana do Estado. Tanto que um tratado pode ser denunciado. Há de se falar de direito internacional. Há de se falar de direito cosmopolita. A utopia europeia, a utopia europeia é a criação de um sistema internacional que submeta a soberania dos Estados a uma ordem jurídica internacional com caráter coercitivo. Volto a trazer Habermas. Habermas, em alguns textos dele, ele acaba por defender um fortalecimento da ONU no sentido do quê? De ter mecanismos de submissão das ações do Estado e dos cidadãos desse Estado a uma ordem jurídica internacional, a exemplo da TIP. O que prevalece, na realidade, ainda seria aquele, se não me engano, o termo é estado de natureza, ou seja, na verdade, no concerto entre as nações, ainda vale o argumento do mais forte. Sim, não existe uma ordem constitucional cosmopolita. Não existe. O sonho é transformar a conquista ocidental dos direitos humanos numa ordem constitucional transnacional. Seja para o tráfico de drogas, para o combate ao tráfico de drogas, combate ao tráfico de armas, pessoas e direitos humanos. Todos. Tortura. Mas aí nós temos um problema. Ainda a soberania ela é efetiva em países, vamos dizer assim, poderosos. Esse é o grande problema. Por exemplo, como aplicar uma ordem constitucional perante uma China, uma Rússia? Ainda a soberania é um entrave para essa o quê? Para essa integração no combate a essa onda globalizada de crimes. Professor, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui para falar a respeito desse tema no nosso programa de hoje. Muito obrigado. E o Direito Sem Fronteiras de hoje, portanto, chega ao fim. Eu conversei com o mestre em Teoria Geral do Direito e professor de Filosofia do Direito, Danilo Porfírio. Eu agradeço também a sua companhia. E você pode participar do Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!